Olá, a minha convidada de hoje é a professora catedrática no Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra. Por ela passam muitas gerações de alunos. Leciona análise complexa para alunos da licenciatura em Matemática e História da Matemática para alunos do mestrado em Ensino. Olá, professora. Seja bem-vinda. Muito Olá, obrigado. Duarte. Muito obrigado por ter aceito este convite. Obrigada, sou eu. É um gosto estar aqui consigo. Bem, eu começo esta conversa por invocar um grande filósofo português. Não foi só filósofo, foi também poeta e um grande professor, Agostinho Silva. Ele dizia que nós podemos conviver com os outros, mas nunca devemos querer ser como esses outros, porque esses outros podem ser muito bons naquilo que fazem, mas nós somos melhores porque somos diferentes, únicos e com as nossas próprias características. De facto, nós temos esta consciência de que somos únicos, mas o que é que acha que a professora tem que a torna única? Bom, desde logo, a minha natureza humana, cada ser humano é único. Exatamente. Depois, eu tento ser espontânea. Há uma coisa que vou confessar. Eu não costumo ver por as opiniões que os alunos têm de mim, porque receio com isso perder a minha autenticidade, a minha espontaneidade. Será uma muito boa opção, porque eu até poderia beneficiar de ver as críticas bem intencionadas que me fazem, mas como eu prezo muito a minha maneira de ser, única, como diz, eu procuro realmente seguir a minha própria linha, o meu caminho, e o que é que me fará única? Não sei. Uma característica da sua personalidade. O que é que acha que na sua personalidade existe de que é único, de que ninguém tem? Está-me a fazer perguntas bem difíceis, Duarte. nunca pensei muito nisso, mas eu partilho muitas coisas que são comuns a todos os locais. Por exemplo, tento tratar as pessoas com lealdade, justiça, dar o melhor de mim própria, empenho muito naquilo que faço, às vezes com sucesso, outras vezes não. Vou também fazer-lhe uma confidência. Durante muito tempo, e ainda agora, quando eu ia dar uma aula, eu sentia um stress enorme, porque eu sentia-me como que ia pisar um palco. E como um artista, eu queria seguir o meu guião da forma mais perfeita que estivesse ao meu alcance. E isso trazia-me desconforto, a ansiedade. Bom, mas eu fazia-o com muita adrenalina. Agora no Zoom, não tanto. E digo que com os anos também vamos ficando mais quebrados e já não temos aquela intensidade. Sim. Que eu tive em tempos, mas continuo a seguir o meu caminho. Muito bem, professora. Fernando Pessoa, num dos seus poemas, eu achei muito curioso. Eu gosto muito de poesia e uma vez eu li um poema dele que começava com a seguinte instância. Divido o que conheço, de um lado é o que sou, do outro o quanto esqueço, e por entre os dois eu vou. A verdade é que a professora tem uma forma de dividir aquilo que conhece, dividir aquilo que sabe. Porquê? Porque é professora, mas também não será uma forma de se esquecer da sua própria realidade, de se esquecer de alguns problemas? Essa é uma excelente questão que me coloca. Portanto, o facto de ser professora e de ter a nobre missão de transmitir aos alunos, aos jovens, o saber matemático, leva-me para fora de mim e leva-me a esquecer questões pessoais, problemas próprios. E é por isso, é essa uma das razões pelas quais eu continuo a ser professora. Eu acho que até quem estuda matemática se esquece dos seus problemas. Matemática ou qualquer outra coisa, desde que tenha uma ocupação, mas mais particularmente na matemática, porque é um mundo único.
o que diz, e eu concordo consigo. Ainda agora um colega meu que é chinês, mas trabalha na Universidade de Toronto, escreveu-me há 2 dias dizendo: estes tempos são muito difíceis para todos. Sorte temos nós, que temos o nosso mundo da matemática. Exatamente, sim. E pode crer que é bem assim, porque nós, matemáticos, mesmo que queiramos, nunca abstraímos completamente do mundo matemático, das questões que nos envolvem, que temos para resolver e que são permanentes e que nos permitem uma evasão do mundo dito real. Sim. Envolvente. Muito bem, professor. Sócrates, um grande filósofo da Grécia Antiga, dizia que uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. A sua vida ainda é desafiante? A minha vida ainda é desafiante. E na medida em que, olha, não sei se sabem em que consiste a atividade de um matemático. Eu vou-lhe relatar muito brevemente. Além das aulas que tem que dar, dos alunos que tem que orientar, das dúvidas que tem que tirar, pertenço a júris, tenho que classificar as pessoas que concorrem a postos nas suas carreiras académicas e tenho que fazer investigação. Para mim é absolutamente impensável ser uma mera transmissora de conhecimentos, ser uma mera professora sem investigar. Faz parte da minha condição e da minha realidade diária. Portanto, em paralelo com as aulas e com o resto das atividades que tento sempre investigar, e isso faz de mim uma pessoa sempre interessada, com metas a atingir, com desafios, porque eu acho que na vida é muito importante termos projetos e trabalharmos no sentido de sermos bem-sucedidos. Às vezes não conseguimos, mas devemos sempre encarar a vida como um grande desafio. Muito bem. Ensinar e investigar são 2 desafios constantes da sua vida, não é? Constantes na minha vida, sim. Ensinar era um sonho seu? Olha, também aqui vou-lhe fazer uma confidência. Eu nunca escolhi ser matemática. Foi a matemática que me escolheu a mim. Eu digo o que é que eu quero dizer com isto. Agora que se fala muito de vírus, eu acho que a matemática é como um vírus. Quando nos atinge, nunca mais nos livramos do vírus da matemática, no bom sentido. É um gosto que eu tenho, mas eu nunca pensei em seguir a vida de matemática ou ser professora de matemática. O que eu gostava de ser na minha juventude, na minha ingenuidade, era aliviar o sofrimento do mundo. Via sofrimento, morte à minha volta, eu pensava que a melhor maneira de estar no mundo e a minha missão seria aliviar o sofrimento do mundo, sendo médica. Portanto, eu queria ser médica. Eu venho de uma família muito humilde, nasci numa aldeia onde não era hábito as raparigas estudarem. Então, eu queria ser médica, mas a minha mãe achava que a profissão médica não era adequada para uma senhora, uma rapariga, e que o ideal para mim era ser professora. Professora talvez do jardim-escola, porque estava completamente fora dos nossos horizontes ser professora numa universidade. Bom, então eu vim com 16 anos para a Universidade de Coimbra e vim-me matricular no dia de anos da minha mãe, 5 de setembro. E a minha mãe achava que, por ser o dia de anos dela, que eu não lhe ia dar o desgosto de matricular em medicina. E de facto eu não dei. E matriculei-me, olha, eu gostava de matemática, de física, isto na parte de ciências, que eu escolhi a LNEF, na altura em que estudava, para seguir medicina. Bom, matriculei-me a matemática e a minha escolha até foi um pouco frívola. Eu preferia a matemática à física porque o edifício da matemática era novo, tinha sido recentemente inaugurado e tinha um aroma muito, muito agradável, enquanto que a física era no colégio ali na Sé Nova e era um edifício antigo, menos risonho. Portanto, está a ver,
as razões da escolha. Mas a minha ideia de fazer matemática era única e simplesmente esta. Quando chegasse ao terceiro ano, eu teria o bacharelato, que era como se chamava na altura, e iria trabalhar para tirar o meu curso de medicina. Bom, quando cheguei ao terceiro ano, aconteceu-me uma coisa extraordinária. Fui convidada pelo Dr. Ribeiro Gomes, nosso professor, para ser monitor. Não imagina a alegria que foi e o progresso que foi na minha vida. E mais naquele tempo, que era muito incomum as mulheres a serem professoras universitárias, ou seguirem a carreira universitária. Exatamente. Então, a partir do momento em que fui para monitora, eu tive logo um ordenado que era superior ao do meu pai, que era ferroviário, e eu tinha uma bolsa da Gulbenkian, uma bolsa de mérito, estudei sempre uma bolsa de mérito desde o 5º ano do liceu, sentia-me muito confortável. Sentia muito confortável por dar aulas na universidade. Lembro que nessa altura os meus alunos eram mais velhos que eu era muito nova, tinha 19 anos, e depois fiz o curso. Eu gostava de matemática, mas decidi que o meu lugar, a minha missão seria no outro lado. E realmente acabei por entrar em medicina, depois do 25 de Abril. Ao mesmo tempo que estava a fazer um curso de pós-graduação em matemática. Nessa altura o meu coração balançou muito, porque se uma coisa era o meu sonho de infância, outra coisa é que eu estava a gostar muito de matemática. E então, como também já tinha um filho e à beira do segundo, segui o caminho que me pareceu mais fácil na altura, que era continuar a minha pós-graduação em matemática, ter a minha profissão segura e confortável de assistente no departamento, e foi uma sorte muito grande que eu tive na vida. Eu hoje considero que o melhor emprego, a melhor profissão que eu poderia ter tido foi esta que tenho. Portanto, não se arrepende nada de ter escolhido matemática, de ter continuado na matemática e não ter ido para a medicina? Não, gosto muito, tenho uma vida muito liberta, não estou em contacto com o sofrimento com que os médicos lidam. Eu tenho filhos médicos e sei que é uma profissão muito nobre, mas também muito exigente, na medida em que, para certas sensibilidades, é complicada. Na matemática, eu tenho a extraordinária sorte de lidar com jovens, sempre, todos os anos, várias gerações de jovens, que são sempre muito estimulantes. Este contacto com jovens é sempre muito estimulante, muito inspirador. E para nós, professores, obriga-nos também a um rejuvenescimento constante. A parte de investigação, essa é outro campo. Quer dizer, eu penso que nada faz bater tanto o meu coração como a descoberta de um teorema matemático, a resolução de um problema com que ando há tempo a lidar. Nada me faz... Portanto, esta profissão, assim, que é estudante matemática, acredito que é extraordinária neste duplo sentido. Nós fazemos o que queremos e ainda temos um vencimento certo e uma estabilidade extraordinárias. Professora, agora outra pergunta. José Saramago dizia que damos voltas e voltas, mas ou escolhemos aproveitar a vida ou escolhemos afastar-nos dela. O seu trabalho enquanto professor é uma forma de aproveitar a vida ou com o trabalho que desenvolve perde muitos momentos bons? Bom, tudo depende da perspectiva. Como lhe digo, dar aulas é muito estimulante. Às vezes não é assim tanto, mas, como tudo na vida, tem aspectos muito positivos, tem outros aspectos mais rotineiros, mas quando nós damos uma aula é sempre como se fosse a primeira vez. E nós pomos ali toda a nossa intensidade. E se do outro lado está quem quer aprender, então é extraordinário. Temos um feedback muito bom, muito gratificante. É professora catedrática, está no topo.
Que sabor é que tem este lugar? É um sabor doce ou amargo? É um sabor doce. Eu, como lhe digo, acho que é importante ter objetivos, atingir metas, percorrer o caminho até ao fim. E foi muito importante fazer o meu percurso académico, passo a passo, em cada momento tentando fazer o melhor, mas sempre com a perspectiva de alcançar o cume. Agora, o cume não vai-se deslocando, porque a partir do momento em que fui catedrática, novos desafios se seguiram. Portanto, o segredo está, também como diz o Fernando Pessoa, atrás de cada coisa há uma coisa ainda. E essa é que é linda. Portanto, eu costumo pensar muito nestes versos. Bem, professora, matematicamente nós temos apenas dois caminhos, o certo e o errado. Os professores guiam sempre os seus alunos para o caminho certo. E talvez por este motivo eles sejam tão sábios. Mas a sabedoria de um professor é como se fosse uma segunda inocência. É tal como diz uma segunda inocência, porque nós nunca sabemos tudo. O nosso saber, por maior que seja, fica sempre aquém daquilo que nós gostaríamos que fosse. Portanto, nós somos realmente como crianças inocentes. Quando estamos a estudar um problema ou a tentar resolver um problema, somos como eu às vezes penso, eu sou como que sinto-me uma criança e não me apetece que ninguém me distraia da minha brincadeira. Sim. Não sei se lhe acontece isso quando está a resolver problemas. E é muito solitário, portanto não há ali... É como se fosse uma criança a brincar sozinha. Sozinha. Sim. Tem razão, eu durante algum tempo da minha vida, sobretudo na juventude, achava que a matemática era um mundo solitário e eu gostava de me relacionar com os outros, de lidar com os problemas reais, pronto, a tal ideia de aliviar o sofrimento do mundo e contribuir para a erradicação dos males. E eu achava que com aquilo que eu fazia, o que é que eu ia trazer de bom, de melhor ao mundo? Eu acho que o meu lugar no mundo me pedia que eu desse um acréscimozinho, um epsilonzinho pequeno, em que tornasse as coisas diferentes, melhores. Eu achava que na matemática isso era muito difícil de conseguir, porque é tudo tão abstrato, tão evanescente. Aquilo que eu faço, eu sou de matemática pura, o que é que vai ter de proveitoso para o mundo? Essa questão dilacerava-me um pouco. Nesta altura tenho uma relação muito mais calma com a natureza do saber matemático, com esta brincadeira, este jogo. Eu vejo a matemática muito como um jogo de regras precisas que tenho que cumprir e vou disputando o jogo e penso que cada coisa tem o seu lugar. E se reparares bem, neste momento de pandemia, nós matemáticos estamos com uma grande popularidade. No outro dia, ouvi o presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática dizer que é tão difícil segurar os alunos no mestrado porque são tão populares que são solicitados para vários empregos. Portanto, está a ver, sem a matemática, sem os modelos matemáticos, temos aqui uma aplicação prática da nossa ciência, da nossa arte de ciência, que nos deixa muito tranquilos. Cada um de nós tem um pequeno contributo, maior ou menor, e assim vamos progredindo. Não há mestre que não tenha sido aluno. Consegue-me descrever como era enquanto aluna? Como era enquanto aluna? Olha, mais ou menos como são os alunos que eu tenho agora. Não gostava de ter aulas muito cedo, mas ia às aulas, em geral, às vezes faltava, não ia estudando regularmente, não, dependia, se tinha outras coisas que me atraíssem mais imediatas, pois essas coisas esperava um pouco os estudos. Na altura dos exames e das frequências, tinha que me envolver e nessa altura é quando eu gostava mais das matérias, porque participava, elas tornavam-se parte de mim e eu gostava de estar no café,
gostava, era pouco propensa a ir para bibliotecas, causava-me uma certa melancolia, gostava mais de ir para um jardim, de ir ali para o parque da cidade e gostava de ir para a minha aldeia estudar. Muito bem. Era boa aluna? Era boa aluna. Muito bem. Sabe, eu tinha aquela obrigação de tirar a classificação que me permitisse ganhar a bolsa Gulbenkian. Portanto, se eu não atingisse boas notas, não tinha a bolsa. Então, olha, não poderia estudar e eu queria muito estudar. Tinha curiosidade intelectual. Não andava aqui a estudar para trazer uma capa e um fato de estudante, que era um grande sonho que eu tinha, mas que nunca realizei. Porque eu frequentei a universidade no tempo do luto académico e a única coisa que eu tive foi uma pasta que comprei. Pronto, portanto, eu andava aqui porque gostava mesmo de saber, queria saber, gostava, tinha apelo intelectual. Então hoje deve gostar muito de ver os alunos trajados a assistir, ou maioritariamente trajados a assistir a uma aula sua. Gosto de ver os alunos trajados e de vos ver nas vossas festas, como vê, eu fiquei sempre marcada por não ter tido festas e eu gostaria também de ter andado na festa, apesar de achar que há muitos excessos nas festas académicas e que deviam corrigir esses aspectos, mas também penso que é importante, são marcos importantes da nossa vida. Quando depois foi retomada a praxe, havia um carro no cortejo para os antigos estudantes que não tinham tido festas, mas nessa altura aquilo já não me dizia nada. Portanto, é importante viver as coisas no tempo certo. Quais eram as disciplinas de que gostava mais? Olha, eu gostei das análises. Apesar de eu ter feito o meu doutoramento em álgebra, as análises atraíam-me profundamente. Gostei da mecânica. Somos livres na análise, é o que eu acho. Diga? A análise tem uma liberdade que outras disciplinas não têm, na minha opinião. Sim, eu gostava muito de análise. Mas eu sou suspeito também. De todas as análises, da análise complexa, de mecânica racional, também gostei muito. E estou grata aos meus professores, todos, que me formaram, que determinaram em boa medida a pessoa em que me tornei e que sou hoje. Quem foram esses professores que a marcaram mais? Bom, olha, há um professor, eu vou falar dos que já partiram, que uma questão de... Claro, sim. De me sentir mais confortável. Olha, gostei de um professor que eu tive a álgebra linear, que se chamava António Santoro, e que no fim desse ano foi para Lisboa dar aulas. Era um professor extraordinário, tinha uma empatia natural. Eu penso que não tem empatia quem quer, que é qualquer dom com que se nasce, e ele realmente era fabuloso. Também o professor Luís de Albuquerque, que foi uma professora de análise do segundo ano, era um professor que eu adorava, gostava muito dele. E também o professor de mecânica, o professor Ribeiro Gomes, o tal que me convidou para monitora quando eu estava no terceiro ano. Bom, há outros, mas que ainda estão vivos e de quem prefiro não falar. Mas... Se hoje reencontrasse esses professores, o que é impossível, mas se hoje reencontrasse esses professores, o que é que lhes dizia? Dizias obrigada. Obrigada, professores. Foram muito importantes para mim. Um professor pode ser muito importante na nossa vida. Eu acho que é determinante. Talvez. É determinante. Eu estou em matemática hoje porque foi a minha professora de matemática que me pôs aqui. Que o despertou. Foi a minha professora durante 6 anos e eu a ela devo-lhe tudo o que sei e enfim... E nem quero nunca deixar de... Nós agora somos amigos, porque evidentemente... mas eu nem quero deixar de me relacionar com ela, porque temos uma relação forte. Muito bem. E também gostei muito de estar no departamento de matemática e já pensei em pedir a aposentação, mas
ao mesmo tempo, parece-me que emocionalmente vai-me ser difícil passar ali. Eu vivo muito perto do departamento e já não estar ali em pleno, porque para mim em pleno é exercer os diversos aspectos das funções, é o ensino, a investigação, etc. Ora, fez a licenciatura, depois uma pós-graduação, mas em julho de 1985 acontece talvez um dos pontos mais altos da sua carreira académica, que é o mês em que se torna doutora em matemática, não é? É verdade. Isto foi uma grande conquista para si, não foi? Isso foi uma extraordinária conquista. Eu vou-lhe dizer, nunca esteve na minha cabeça fazer um doutoramento em matemática, nem sabia o que tal coisa era, porque eu quando vim do liceu para a universidade pensei, então, mas eu já aprendi tanta matemática, aquilo já haverá mais coisas para estudar, ainda 5 anos a estudar matemática, quando eu já estudei tudo o que havia, que eu devia já ser uma grande parte. Quanto mais, depois de estar com a minha licenciatura, o que é que eu ia fazer mais? Estudar mais, descobrir mais. De modo que, naquela altura em que eu me doutorei, ainda eram raros os doutoramentos totalmente preparados em Portugal. Havia muito o hábito, a cultura de os estudantes de doutoramento irem para o estrangeiro. Eu fiz o doutoramento, preparei o meu doutoramento todo em Portugal e achava que era... E será que eu vou conseguir fazer o doutoramento? Isto é uma coisa altamente, está fora aqui quase dos meus limites, do tangível. Bom, foi realmente uma odisseia. Fiz o meu doutoramento em Portugal, preparado em Portugal. Se hoje voltasse para trás, se fosse possível voltar para trás, eu digo-lhe, eu não teria ficado em Portugal a fazer o doutoramento. Eu teria procurado ir para o estrangeiro, porque acho muito importante abrirmos horizontes mais vastos. E aquilo que eu recomendo, ou que eu me permito sugerir aos meus alunos, a vós, é que, se tiverem possibilidade, desenvolvam a vossa formação no estrangeiro. É muito importante navegar noutras águas. E isto é mesmo um conselho que eu me permito dar. Na altura, realmente, eu, depois do meu doutoramento, no dia seguinte, acordei com uma felicidade enorme e pensei, hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Porque eu tinha os amigos que diziam assim, em Portugal, quem se doutora está condenado a ser professor catedrático. Diziam os meus amigos, assim, no café, leigos, mas não é bem assim, não foi assim. Eu lembro-me do meu curso e dos que ficámos assistentes e depois seguimos a carreira, dois de nós chegámos ao topo, a catedráticos, os outros não, portanto não é assim como constava no meio dos leigos, mas realmente foi um momento de grande satisfação, realização. Recordo com saudade, foi em julho. Sim. Sabe uma curiosidade, professora? A professora foi a 10ª doutora em matemática, no feminino. Não sabia, em Portugal, não em Coimbra. Na Universidade de Coimbra, em Portugal. Sim. Em Portugal, sim. Em Portugal, porque nós, sim, em Portugal. Sim. Portanto, ainda era. Era muito incomum. Era muito incomum, sim. Até 1956 não havia nenhuma mulher doutorada na Universidade de Coimbra, de acordo com o artigo que li. É verdade, pois está a ver, era um caminho reservado aos homens. Eu ainda me lembro do nosso conselho científico ser praticamente masculino, o nosso conselho científico, onde estão os doutores, e a certa altura mudou, mas nos últimos anos. E agora faço-lhe uma questão. Alguma vez se sentiu desvalorizada por estar no meio onde haviam muitos homens? Sentiu-se desvalorizada por ser mulher? Não. Olha, nós no sul da Europa, Portugal, Espanha e Itália, temos mulheres na vida académica em número considerável.
O que acontecia quando eu ia, por exemplo, aos Estados Unidos ou ao estrangeiro, a um congresso de matemática, havia muito poucas mulheres, devo dizer. E ainda hoje, os cientistas que estão nos congressos de matemática são essencialmente homens. E então, o que acontecia, quando ia aos congressos, é que vinham os homens, os matemáticos, ter comigo e diziam assim: é acompanhante de quem? Portanto, estavam à espera que eu estivesse ali a acompanhar o marido ou o namorado. E eu dizia: não estou a acompanhar ninguém, e vim sozinha. Portanto, é só para ver como é que era isto no estrangeiro. Sim. E lembro-me que uma vez, em Nova Iorque, quando estava a mostrar o passaporte, o funcionário perguntou-me: o que é que vai fazer? Eu disse: vou a um meeting de mathematics. E ele diz: cosmetics? E eu disse: não, mathematics. E o homem olhou para mim com um ar muito espantado. Provavelmente nem acreditou que tal fosse verdade. Mas é só para ver. Portanto, nós aqui no Sul, em Portugal, até somos muito vanguardistas nestes aspectos. No estrangeiro encontro muito menos mulheres, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, na matemática. É uma profissão tida como maioritariamente masculina. Neste seu percurso, e estou a falar agora a nível profissional, teve medos ou receios? Claro que tive medos e receios. Olha, quando tinha que fazer as minhas provas académicas, perante júris numerosos e exigentes, eu tinha enormes agonias e dúvidas e uma grande ansiedade. Nunca encarei as provas, os exames de ânimo leve. Não. Eram sempre momentos cruciais, momentos decisivos em que eu tinha que pôr à prova tudo aquilo que sabia e onde pode haver sempre imprevistos. Claro. Como sabe, na matemática podem colocar-se questões que nós não sabemos responder de imediato. Temos que andar muito tempo a pensar nos problemas. Portanto, eu ia para as provas e fui para as provas sempre com esse sentimento de que as coisas podiam não correr bem. E havia que ter força e aguentar. Um professor ensina muito aos seus alunos. Os alunos aprendem muito com o professor, mas o que é que o professor aprende com os alunos? Ora, está-me a fazer umas perguntas muito interessantes e não são triviais. O que é que eu aprendo com os meus alunos? Aprendo, às vezes coloca-me dúvidas os alunos, os estudantes, é que eu não sei responder de rajada e tenho que procurar informar-me mais e, portanto, o que eu aprendo com eles é a ter esta vitalidade constante, a ter o desejo de ser o melhor possível para eles, de lhes transmitir algum saber, de os levar a interrogarem-se também, que é muito importante. E, como lhe digo, eu gosto sempre de ver como é que os meus alunos reagem. Já uma vez tive uma situação um pouco complicada, que foi, eu fui à Quinta das Lágrimas para marcar um jantar de um encontro de matemática que estava a organizar e o chefe veio ofereceu-me um café e disse-me: professora, já não me conhece? Eu disse: sim, lembro-me de si. E ele disse-me assim: eu fui seu aluno 3 anos, fui às aulas todas e não passei, e de fato, de estudante, capa e batina, e nunca passei. E eu disse, eu fiquei muito embaraçada, eu disse assim: bom, mas eu posso tomar em segurança este café. E o café tinha um bombom. E ele riu-se e disse: sim, professora, eu agradeço-lhe ter-me tratado como me tratou, porque eu fiquei a saber que não tinha jeito nenhum para a matemática, segui outro caminho e agora estou muito bem. Olha, há sim coisas muito interessantes que acontecem com os alunos. Por exemplo, uma vez eu ia para um concurso na Universidade do Minho, a minha filha era bebé e ia na cadeirinha,
eu andava por Braga perdida no trânsito e há um carro que levanta o braço e diz: professora, vai para a universidade, eu levo lá. E eu fui atrás do carro, no fim parámos, eu agradeci-lhe muito e tinha sido um aluno meu. Portanto, tenho estas surpresas extraordinárias, muito gratificantes. Outras vezes tenho outros encontros com alunos que se lamentam, pois dei uma classificação muito má, que ficaram muito zangados comigo, e pronto, eu fico a pensar o que é que teria sido justo, não teria. Este é sempre um problema que nós carregamos. Sim. Em consciência, eu faço aquilo que entendo que devo fazer e que tenho que fazer. Mas às vezes não correspondemos bem às expectativas dos alunos. Também aprendo com os alunos e posso aprender mais, que nem sempre nós temos a frescura que os alunos exigem, porque está a ver, há aqui uma diferença de idades muito grande, é preciso uma certa desenvoltura que com a idade se vai perdendo. E com os alunos eu aprendo a tentar seguir-lhes o rastro, se não a comandar, ou agora possivelmente já não comando, mas continuo com interesse a segui-los. É muito bom saber que temos alunos muito bons em várias universidades do mundo, neste momento, e se eles lá estão é porque nós tivemos algum valor na formação deles. De modo que este é um desejo renovado. E um grande desejo que um professor tem é ter alunos que o superam. Isso também é um aspecto muito interessante da profissão. Os que vêm de nós hão de suplantar-nos. É isso que eu espero de vós. Muito bem, professora. Vou aqui citar algumas palavras de Eugênio de Andrade que dizia: é urgente o amor, é urgente destruir certas palavras, ódio, solidão e crueldade, é urgente inventar a alegria. O que é urgente para si? Olha, exatamente isso que diz Eugênio de Andrade, inventar a alegria. Nunca estas palavras fizeram tanto sentido no momento em que estamos a viver. Tem toda a razão. E é por isso que estão aqui. Está-me a trazer assuntos em que eu gosto de refletir. Portanto, é importante a alegria, é importante a paz. Quando alguém nos trata com ódio, nós temos que pensar que o ódio não leva a parte nenhuma e que ainda temos que amar mais essas pessoas que nos odeiam, como se elas tivessem uma espécie de doença, sim, entre aspas. E é muito importante navegar, como diz a canção brasileira, navegar é preciso, portanto, navegar neste sentido filosófico. A vida é uma viagem e nós vamos seguir os trilhos da maneira mais criativa que soubermos, porque assim atingimos uma certa realização. Sim. A professora publicou um livro infantil que se chama No Reino do Sonho. A professora vive no Reino do Sonho? Olha, bastante. Em tempos, eu via que o mundo não era cor-de-rosa e o que eu fazia era, metaforicamente falando, pôr uns óculos cor-de-rosa. O que não resolvia a questão, mas que me dava algum alento. Eu vivo bastante, sei lá, vivo em vários mundos paralelos, digamos assim. E um dos mundos paralelos que eu elejo sempre é o mundo do sonho. Muito bem. Numa palavra, a vida é? A vida é uma viagem. Um caminho que nos leva onde nós quisermos ir. Nós escolhemos o caminho, temos liberdade para o fazer. Quando nos enganamos, podemos não voltar atrás, se for possível. Se não for possível, escolher outro caminho alternativo, porque penso que não há só um caminho.
Eu acho que o desejo de ter sucesso deve ser sempre maior que o desejo de errar e, portanto... É importante arriscar, Duarte. Sim, sim. Não se esqueça disto. É importante correr riscos, ousar e não se conformar. Sim. Olha, professora, agora entramos aqui numa parte. Há aqui uma pessoa que adivinhou que nós estávamos a conversar hoje e então deixa uma mensagem para si que eu vou ler. E foi uma aluna sua, que se chama Ana Rita Carvalho, foi sua aluna no primeiro semestre do mestrado em Ensino, este ano, em História da Matemática. Sim. E eu vou ler então a mensagem. Estou nervosa. Caríssima professora Natália Bebiano, é com todo o carinho que lhe deixo estas palavras. Se hoje sei como a matemática é bonita, é graças a pessoas como a professora Natália. Sim, pessoas, não apenas professores, porque uma das coisas que a professora Natália sempre salientou é que todos somos humanos e todos temos as nossas dificuldades e não faz mal errar. O importante é aprender com o nosso erro. A forma como nos engloba neste mundo que nos une, a matemática, é de veras inspiradora, principalmente para alguém que sonha um dia ser também professora. É um prazer ser sua aluna e é com todo o gosto que eu ouço falar sobre os diferentes domínios da matemática e a vejo expor não só os conteúdos, mas também a beleza com que os acompanha. Muito obrigado por ser a professora e, acima de tudo, a pessoa que é. Um beijinho. Bom, eu estou muito sensibilizada e comovida com essas palavras tão simpáticas. E se alguém me fala desta maneira, isso tem um valor extraordinário para mim e dá-me forças e ânimo para continuar e para achar que a minha vida não foi em vão. É muito importante ter ouvido o que eu vi e muito obrigada. Ana Rita diz que a professora é inspiradora. Quem é que a inspira a si? Que perguntas tão difíceis. Quem é que me inspira a mim? São os alunos, Os alunos inspiram-me, sim. Eu tenho tido alunos muito bons e que me obrigaram a batalhar forte. São muito inspiradores os alunos, sim. Os jovens são muito inspiradores e este é um aspecto riquíssimo que a nossa profissão tem. O contactarmos com jovens cheios de ideias, de projetos, de ânimo, é tão importante, tão inspirador. Torna a nossa vida muito rica. Sim. Vou ler outra mensagem de uma outra aluna sua, que se chama Bibiana Almeida e foi também sua aluna o semestre passado. Sim. Fui aluna da professora Natália numa cadeira da licenciatura em Matemática e agora no mestrado que escolhi. Ela continua a ser minha professora. A doutora Natália não é só uma simples professora que se limita a dar a matéria. Ela é alguém que zela pelos interesses dos alunos e tenta, quando pode, colocar-se no lugar deles. Tem o dom de saber quando estamos cansados e quando já não estamos a captar nada e termina sem receios as suas aulas. Ela ensina com amor e seguramente nasceu para ser a professora que é. Ensinar é uma arte e nessa arte ela é sem dúvida uma grande artista. Tenho um grande carinho por ela e com certeza nunca será esquecida por todos aqueles que a puderam ter como docente. Obrigada por toda a sua sabedoria que me foi dada por si. Um abraço, querida professora. Muito obrigada. São palavras tão lindas. Eu digo-lhe, Duarte, que há uns poucos dias recebi de um aluno, que já tive há muitos anos, e recebo dele com regularidade fotografias de relógios de sol ou de paisagens que ele acha inspiradoras. Eu fico sempre muito contente, muito feliz por ter tido estes alunos que me marcaram, que me marcam profundamente. Claro que estas palavras calam fundo no meu coração. Outra aluna, Margarida Marques, sua aluna também no semestre passado. A professora Natália Bebiano lecionou duas das cadeiras do meu percurso na Universidade de Coimbra, Análise Complexa, na licenciatura, e História da Matemática, no mestrado em Ensino. Na minha opinião,
A professora consegue criar um bom ambiente na sala, tornando as aulas tranquilas, o que também deixa os alunos mais calmos e à vontade para intervir e interiorizar os conteúdos. Acerca das suas qualidades, gostaria de evidenciar o quão é agradável ouvir a professora, assim como reconhecer a sua capacidade de compreender as dúvidas dos alunos, bem como o seu cansaço, tendo por hábito não fazer aulas muito longas. A Margarida refere que a professora tem uma grande capacidade de compreensão, mas quem é que a compreende assim? Também uma bela questão. Todos nós sofremos da incompreensão de alguns, é inevitável. Essas palavras que escolheu destas alunas são muito simpáticas, mas haverá alunos que não gostaram nada de mim e temos que estar preparados para isso, nós que vamos ser professores. Às vezes eu encontro força e palavras de ânimo e de conforto. Olhem, em pessoa, na minha mãe, foi uma pessoa verdadeiramente determinante na minha vida. Infelizmente a minha mãe partiu, nova, eu senti-me órfã e fiquei órfã para sempre. Portanto, sofro dessa orfandade e às vezes encontro a minha mãe em sonhos e é muito reconfortante. À medida que os anos vão passando, vou perdendo pessoas que me deram muita força ao longo da vida. Quer sejam pessoas da minha família, avós, tios, e não tenho hipótese de regenerar essas pessoas com quem cruzei, que já não existem, só existem em recordação. De modo que é tanto mais importante ouvir estas palavras simpáticas, maravilhosas, que o Duarte me transmitiu e que vêm de pessoas, alunas que eu também estimo muito. Olha, neste momento, as minhas grandes forças vêm de vós, já. Eu tenho filhos que têm uma vida complicada, como os jovens em Portugal têm, muito difícil, e têm a sua própria vida, os seus próprios projetos, e muitas vezes não estão aqui para me darem o miminho que eu preciso, porque todos nós precisamos de afetividade. Mas olha, do dia de hoje eu já ganhei uns miminhos muito especiais que eu não estava minimamente à espera. Ainda falta um mimo. A nossa Dona Isabel, que trabalha no nosso departamento de matemática, deixou aqui uma mensagem. Uma amiga também. Pediram para falar da senhora doutora, então o que tenho a dizer é tudo de bom. Um ser humano fantástico, muito generosa, amiga do seu amigo. Há 22 anos que trabalho na matemática e só ouvi os alunos dizerem bem da senhora professora. Disponível para vos ajudar. Gosto imenso da doutora, só posso desejar toda a felicidade do mundo e muita saúde. Beijo grande. Muito obrigada. Até parece que eu posso encerrar aqui a minha carreira. Estou feliz com... Esta é a melhor homenagem que um professor pode receber dos seus alunos, não é? É, Duarte. E quando é inesperada, eu não sabia, não imaginava o que é que ia acontecer. Porque era surpresa. Era o que eu me ia perguntar, assim, mas... E então? Eu estava nervosa, ansiosa e, olha, agora estou num dia espetacular da minha vida. Estou nas nuvens. Pronto. Gostei muito das suas perguntas. Vejo que também tem um gosto que eu partilho, que eu gosto pela literatura. Sim, sim. Pela poesia. Sim, particularmente poesia, sim. Sim. E foi muito agradável ver essa sua dimensão, porque nós não conhecemos as dimensões, as multidimensões das pessoas no nosso ambiente formal de sala de aula. Há muita coisa que nos escapa. Mas cada pessoa é como uma caixinha muito embalada e não é? Depois abre-se e vê-se o que está lá dentro. É verdade. É uma caixa de surpresas. E o que está lá dentro às vezes tem mais beleza do que o que está fora. Sim. Sim. É verdade. E é bom descobrir que os jovens atuais, vós,
tendes uma riqueza insonhável, talvez. E com essa riqueza eu fico otimista, porque sei que quando os jovens são portadores destas armas, são estas armas que vocês têm, que nada temos a temer, vão vencer. É isso que eu desejo, que vençam. Eu agora sofri uma translação no tempo, coloquei-me na vossa idade e vi que o nosso pulsar não é assim tão diferente. Eu também tenho muito em comum convosco, com os vossos gostos, preferências, sonhos, e fico muito satisfeita por ver a riqueza que tem. Muito obrigado, professora, por esta conversa. Agradeço. Gostei muito, claro. E estou muito sensibilizada. Não sei como dizer. Muito obrigado, professora. Muito obrigada, Eduardo.